No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Pane em redes sociais de propriedade de Mark Zuckerberg provoca caos na internet mundial e faz dono do Facebook perder bilhões de dólares de sua fortuna. Após descoberta de offshores de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, Pandora Gates revela a empresa de Luciano Hang, dono da Avan, nas Ilhas Virgens Britânicas, que ficou irregular durante 17 anos. Chineses fazem a maior incursão aérea da história contra Taiwan e ampliam pressão militar sobre a ilha. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 5 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No último fim de semana, houve a revelação por um consórcio de veículos de imprensa e jornalistas desse escândalo envolvendo a existência de empresas offshore em paraísos fiscais que têm como titulares o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como não poderia deixar de ser, o tema provocou enorme revolta em todo o país. Políticos de esquerda já anunciaram iniciativas no sentido de investigar os envolvidos se há algum tipo de ilícito na existência dessas empresas. O jornalista Kennedy Alencar publicou ontem sua coluna no site UOL abordando justamente essa questão, sob o título "Se tivessem vergonha na cara, Guedes e Campos Neto pediriam demissão". Diz o Kennedy: após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos pressionaram os paraísos fiscais a endurecer as regras de controle a fim de arrefecer o segredo sobre as contas dos ricos do planeta. O objetivo era rastrear com maior facilidade o dinheiro usado para financiar o terrorismo. Com as mudanças dos últimos 20 anos, ficou mais difícil esconder dinheiro no exterior sem o risco de ser descoberto. Essa maior transparência foi um dos poucos efeitos positivos da guerra ao terror. Afinal de contas, por que alguém abre uma conta num paraíso fiscal? O primeiro objetivo é pagar menos imposto. Gente rica, honesta e desonesta procura fazer isso. A fortuna pode ter sido construída de forma lícita ou ilícita, não importa. Uma segunda razão é esconder o dinheiro ganho legal ou ilegalmente, seja via corrupção política ou empresarial. Nos últimos anos, consórcios de jornalistas têm revelado as contas secretas de políticos, empresários, celebridades, esportistas, ditadores. A revista Piauí e o jornal El País informaram que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem 9,5 milhões de dólares, cerca de 51 milhões de reais, numa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Segundo a investigação jornalística Pandora Papers, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, possui empresas de prateleira no Panamá e nas Bahamas. Quaisquer que tenham sido as motivações de Paulo Guedes e de Roberto Campos Neto para abrir empresas e contas no exterior, os dois ficam muito mal na foto. Estão, por exemplo, na companhia de ministros da economia de Gana, Paquistão e Cazaquistão. Ora, em condições normais de temperatura e pressão, deveriam pedir o boné. Numa democracia séria, Guedes e Campos Neto não teriam a menor condição de permanecer nos seus cargos. Mas o Brasil deixou de ser uma democracia séria quando a elite política, econômica e jurídica patrocinou um golpe parlamentar em 2016 para tirar uma presidente do cargo sem crime de responsabilidade.
Até então, o país caminhava corretamente, ainda que com seus solavancos no seu jovem processo de redemocratização, que teve início em 1985. No dia em que o impeachment de Dilma foi aprovado com voto em louvor a torturador, o Brasil cruzou uma linha que não poderia ter cruzado. O resultado está aí hoje para todo mundo ver e lamentar. De 2016 para cá, o Brasil normalizou os absurdos. Temos genocida na presidência da República, ex-juiz corrupto que ameaça ser candidato ao Palácio do Planalto e 600 mil mortos por uma doença que poderia ter sido combatida de modo minimamente civilizado. Por que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central teriam de deixar os cargos se o absurdo está normalizado no país? A alta do dólar tem sido um tormento para a economia brasileira. Há reflexos nocivos sobre a inflação, flagelo que recai com mais força na conta dos pobres. Temos duas autoridades que lidam com a defesa do valor da moeda nacional, mas lucraram com a subida do dólar. É antiético, no mínimo. Quem quer participar da vida pública numa democracia sabe que tem um preço a pagar. A privacidade e os negócios pessoais precisam ser separados da função pública. Quer entrar no jogo político? Entenda que as regras são diferentes da vida na iniciativa privada. É assim nas democracias plenas. Na melhor hipótese, Guedes e Campos Neto mandaram dinheiro para o exterior a fim de pagar menos impostos e proteger as suas fortunas em moeda sólida por descrença na segurança da economia brasileira. Fugiram da Receita Federal e revelaram o que acham do país onde enriqueceram. Do ponto de vista legal, o Código de Conduta da Administração Federal e a Lei 12.813 são bem claros. O primeiro veda que autoridades públicas possam investir em bens cujo valor possa ser afetado por suas decisões no cargo. A segunda aponta o claro conflito de interesse, abre aspas, na manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público, fecha aspas. Se tivessem um pingo de vergonha na cara, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central já teriam apresentado seus pedidos de demissão. Mas o indecente egoísmo social dos ricos brasileiros é um absurdo plenamente normalizado e celebrado. Guedes e Campos Neto podem ficar tranquilos com seu rico dinheirinho guardado no Caribe, enquanto os pobres sem offshore procuram ossos e carcaças de frango Brasil afora. A opinião do Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox.
E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor, professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É uma satisfação estar com vocês hoje de manhã. Valério, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Valério, esses atos do último sábado pelo Fora Bolsonaro mostraram de uma vez por todas o tamanho da indignação dos brasileiros contra esse governo inepto e genocida que ocupa o Palácio do Planalto. Milhares de pessoas foram às ruas, país afora, e deram um sinal claro para a classe política, endereçado diretamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem a atribuição de dar prosseguimento a um dos mais de 130 pedidos de impeachment que já foram protocolados contra o ex-capitão. Eu queria saber, Valério, o balanço que você fez desses atos, se tiveram a capacidade de colocar o Arthur Lira contra as cordas. Te agradou o que você viu no sábado? 5 notas breves de balanço do dia 2 de outubro. A primeira foi uma 6ª jornada nacional de protesto da campanha Fora Bolsonaro, com repercussão internacional em mais de 18 cidades, que confirma que há uma constância, uma perseverança, uma determinação das frentes da Povo Sem Medo, onde o PSOL exerce influência, da Brasil Popular, em estabelecer uma campanha que se apoia na denúncia do governo Bolsonaro diante da pandemia, a tragédia humanitária de quase 600 mil mortes, a denúncia do desemprego que castiga 14 milhões numa economia capitalista periférica que tem aproximadamente 30 milhões de trabalhadores com carteira assinada, algo em torno de 12 milhões de funcionários públicos, algo próximo hoje a extraordinários 20 milhões que trabalham por conta própria, um subproletariado de quase 40 milhões de pessoas, portanto, uma sociedade dramaticamente castigada pela perda de renda, pelo flagelo da pobreza crescente, a denúncia do processo inflacionário que já atingiu nos indicadores mais conservadores 2 dígitos, em torno de 10% ao ano, mas que é superior a isso quando pensamos a cesta de consumo fundamental da classe trabalhadora, e que incorpora a bandeira do impeachment do Bolsonaro como uma palavra de ordem central, ou seja, a ideia de que é necessário interromper, deter Bolsonaro, derrotar Bolsonaro, derrubar o governo Bolsonaro. Então, esta campanha ela só termina quando acaba, e nós temos a esperança de que o 15 de novembro seja maior do que foi o 2 de outubro. Depois de 6 jornadas nacionais, é extraordinário que ainda não há cansaço. Provavelmente teremos um 15 de novembro importante e, portanto, é necessário perseverar. A segunda nota é que o 2 de outubro confirmou que não há uma situação explosiva, o relógio da história pode ser lento e cruel, há toda uma experiência que necessita ser feita, que está sendo amadurecida, ou seja, nós já temos uma maioria social contra Bolsonaro, não temos ainda uma força social de choque, apoiada nos movimentos sindicais, no movimento de mulheres, no movimento negro, nos estudantes, na juventude, nos movimentos populares, nos ambientalistas, na defesa dos direitos indígenas, dos direitos democráticos. Ainda não temos uma força social de choque nas ruas suficiente para dobrar a blindagem que o Arthur Lira oferece a Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Estamos numa dinâmica de acumulação de forças, mas não há ainda aquele momento que é a gota d'água, quando milhões de pessoas decidem que chegou a hora de derrubar o governo.
A terceira nota que esta lentidão, ela repousa em muitos fatores, e os mais importantes são aqueles que se explicam pela experiência das massas. É necessário que haja uma vontade, é necessário que haja uma indignação, uma fúria, uma ira, ou seja, é necessário que haja na psicologia social da classe trabalhadora, da juventude, dos explorados e dos oprimidos, que amadureça uma disposição de luta, e ela remete a fatores objetivos e subjetivos. Entre os fatores objetivos, evidentemente, pesa o desemprego, o medo da pandemia, o medo da aglomeração, o medo do contágio, a insegurança social em geral e a incerteza de que seja possível, ou seja, de que a vitória é iminente. As amplas massas entram em ação diante da iminência da vitória. Um quarto elemento que eu queria destacar do Balanço 2 de Outubro remete ao papel das organizações que são majoritárias na esquerda brasileira, em particular o PT, e especialmente o papel do Lula. Não é irrelevante que o Lula não tenha utilizado as suas redes sociais para convocar o ato do 2 de outubro, tampouco é pouco significativo, tem importância o fato dele não ter ido a nenhuma das 6 jornadas. Eu sei que ele aguarda uma terceira dose da vacina, que há preocupações variadas, mas há fundamentalmente uma localização política. O Lula precisa descer do planalto imaginário e unir-se nas ruas com os seus, e abraçar a campanha do Fora Bolsonaro, porque a tarefa mais importante da esquerda é ser um instrumento útil para que milhões se coloquem em movimento, para deter este governo, e quanto antes, melhor, inclusive do ponto de vista eleitoral. A terceira via, ou seja, o campo da oposição de direita liberal, argumenta que interessaria maquiavelicamente ao PT e ao Lula preservar Bolsonaro desgastado como, entre aspas, um cadáver insepulto, porque seria o inimigo ideal para ser derrotado nas eleições de 2022. Esta construção lógica, ela tem coerência interna, mas é falsa. É falsa porque o combate contra o bolsonarismo não se esgota num processo eleitoral. Ou seja, se Bolsonaro é derrotado agora, através de um impeachment conquistado pelas ruas, a extrema-direita tende a esvaziar, ou seja, a força tem muita importância na luta política. Uma derrota de Bolsonaro, confirmada na Câmara dos Deputados pela abertura de um processo de impeachment, tem um efeito desmoralizador sobre a extrema-direita, que o processo eleitoral também terá, mas numa escala muito menor, e, portanto, a luta contra a extrema-direita, especialmente a corrente neofascista, que é o bolsonarismo, ela não se esgota com o processo eleitoral, e nós temos que pensar no que será a nação, o que será a luta popular depois de 2022. E, por último, quinta e última observação, não é verdade que a oposição direita se reposicionou a favor do impeachment. Ocorreram dissidências individuais, mas, na verdade, a oposição de direita não se uniu à preparação do dia 2 de outubro, e este fator também, evidentemente, conta quando pensamos o alcance das mobilizações. Aqueles episódios envolvendo o Ciro Gomes, Valério, que sofreu uma tentativa de agressão após o ato em São Paulo, teve seu discurso vaiado na capital paulista e também aqui no Rio de Janeiro. Você considera algo isolado? É efeito das escolhas que o candidato do PDT fez, atacando o ex-presidente Lula? 3 notas breves sobre o episódio Ciro Gomes. A primeira é que vaias são parte da experiência da luta política, e todos aqueles que fazem
têm uma militância e fazem uma representação política de ideias, interesses, programas, quando se expõem publicamente, correm o risco de sofrer vaias. E isso não deveria desestabilizar ninguém, mas foi realmente absurdo a tentativa de agressão quando o Ciro estava se retirando do ato da Avenida Paulista e, portanto, essa agressão merece ser criticada, na verdade, denunciada como grotesca, como inaceitável e intolerável, num ato de unidade-nação em que estavam 20 partidos representando diferentes tendências do que são a expressão dos interesses em conflito na sociedade brasileira, e quando se organizem a unidade-nação aqueles que são os instrumentos da mobilização, devem se respeitar e, portanto, merece denúncia a tentativa de agressão contra o Ciro, sem agigantar nem diminuir o significado do episódio, que foi localizado, foi na margem do impacto da manifestação da Avenida Paulista no dia 2 de outubro. Duas observações complementares. A primeira é que, evidentemente, Ciro não é politicamente inocente diante do que nós estamos sofrendo. Ou seja, é preciso recordar que, na eleição de 2018, Ciro saiu do país, foi para Paris, não se engajou no segundo turno na luta contra Bolsonaro e, tão ou mais grave, ao longo destes anos do governo Bolsonaro, mais de uma vez fez declarações diminuindo o perigo bonapartista, autoritário, golpista que o Bolsonaro representa. Ou seja, o Ciro, ele, como dizem os jovens, passou o pano no bolsonarismo, defendendo que o Bolsonaro é uma corrente de extrema-direita que joga dentro das 4 linhas do regime, o que não é verdade. Ou seja, o bolsonarismo é uma corrente neofascista e o governo de extrema-direita está em choque permanente com as instituições do regime e com os movimentos organizados. Ele é uma ameaça às liberdades democráticas. A sua estratégia é impor uma derrota histórica aos trabalhadores, é imobilizar, desmoralizar, desorganizar os movimentos dos trabalhadores. Bolsonaro, no discurso que fez ao final do processo eleitoral, ameaçou prender Stedley, ameaçou prender Guilherme Boulos, disse que o destino do Lula era apodrecer na prisão. A extrema-direita defendeu a ilegalização dos partidos de esquerda, o PT, o PSOL, e, portanto, Ciro não é inocente. Não fosse isso bastante, é importante lembrar que, ao final do seu discurso na Avenida Paulista, Ciro Gomes perdeu a cabeça e fez uma declaração absurda, uma declaração inaceitável, intolerável, e se posicionou como um paladino contra o fascismo vermelho e contra o fascismo verde e amarelo. E, portanto, novamente ecoou, deu ressonância a um veneno ideológico que é construído essencialmente pelos partidos da oposição liberal, denunciando que a esquerda é um perigo equivalente e simétrico à extrema-direita no poder, liderada por uma liderança neofascista. E, portanto, para pedir, para compreendermos o contexto e continuar defendendo a tática na unidade-nação, é necessário considerar todos estes fatos. Num dos últimos artigos que você escreveu, Valério, para o site Esquerda Online, intitulado Sobre a Militância, Credulidade e Paranoia, você diz logo no início que a luta política deve ser feita com paciência e que há limites que não podem ser transgredidos. Quais seriam esses limites, Valério? E você não acha que há uma paciência exagerada da nossa esquerda com esse cidadão chamado Jair Bolsonaro?
Eu tenho defendido, Anderson, que dentro da esquerda brasileira, após a eleição do Bolsonaro, existe um debate permanente entre três táticas. A tática quietista, que prevalece no núcleo dirigente do PT, a tática da ofensiva permanente, que tem muita influência dentro do PSOL, embora seja minoritária, e a tática da Frente Única de Esquerda, que é majoritária na direção do PSOL e que tem muito eco em todos os partidos de esquerda, inclusive dentro do PT. A tática quietista, ela parte de uma premissa, na minha interpretação equivocada da relação social e política de forças, de que, em alguma medida, uma derrota histórica já aconteceu, que nós não devemos provocar o bolsonarismo, porque ações precipitadas podem ser o gatilho para uma reação desproporcional e uma aventura golpista, e que é necessário manter posições sem provocar e esperar com disciplina um terreno mais favorável para enfrentar Bolsonaro, que seriam as eleições de 2022, apostando num desgaste contínuo, mesmo que lento, da extrema-direita, do governo Bolsonaro. A tática da ofensiva permanente, da defesa da greve geral, da defesa de manifestações semanais contra Bolsonaro, ela parte da premissa que Bolsonaro já é um inimigo muito fragilizado, se não um cadáver insepulto, e que, portanto, o que é necessário é incendiar a disposição de luta dos trabalhadores, que isso é possível, que está ao nosso alcance, e que a derrubada do governo Bolsonaro até agora não está colocada na ordem do dia, porque o partido mais influente na esquerda brasileira, que é um partido moderado, como nós sabemos, é o PT, prefere esperar o resultado da disputa eleitoral de 2022 e, portanto, os defensores da ofensiva permanente denunciam a ausência de disposição do PT, quase como se o engajamento do PT na convocação das manifestações fosse um movimento de dissimulação, porque o centro da sua estratégia é esperar o calendário eleitoral. Eu creio que é uma das ironias deste intervalo que nos separa depois de 2016, que tenha no fundamental prevalecido até agora a tática da Frente Única de Esquerda. Ou seja, o que está abrindo o caminho é a iniciativa, a partir do MTST, das centrais sindicais mais combativas, dos movimentos feministas, dos movimentos negros, de construir a jornada de luta, e se nós não alcançamos até agora dimensões milhões, como todos desejaríamos, isso decorre de um movimento real e prático, se quisermos, de experiência da nova geração da classe trabalhadora. É uma geração muito diferente daquela que viveu a fase final da luta contra a ditadura. Nós estamos num país hoje mais urbanizado, mais concentrado, mas ao mesmo tempo nós já estamos diante de uma nova classe trabalhadora, que é a segunda geração dos imigrantes que fizeram a transição do Brasil rural para o Brasil urbano, que tem uma escolaridade mais elevada, na verdade, mais do que o dobro da geração dos seus pais, e que impulsionou, a partir de 2013, sobretudo, a experiência da auto-organização nos movimentos de juventude, nos movimentos populares, nos movimentos feministas, nos LGBTs, nos negros, e que revitalizou movimentos sociais num contexto em que os velhos movimentos operários e sindicais se debilitavam diante da estagnação na longa duração do capitalismo brasileiro. Portanto, uma mudança mais estrutural na relação social de forças que
infelizmente, não foi revertida durante os 13 anos de governos do PT. Valério, essa história toda envolvendo a operadora de saúde Prevent Senior escancarou de vez o caráter genocida desse governo. A denúncia de que haveria uma espécie de pacto pró-cloroquina para que a economia não parasse, aquele depoimento da advogada dos médicos que prepararam aquele dossiê contra a empresa, a Bruna Morato, a CPI da pandemia, estarreceu a todos nós brasileiros. Nós temos uma parcela do grande empresariado que, apesar desse tipo de revelação, de todo o constrangimento que há, segue ao lado do Jair Bolsonaro. Dá para colocar esse apoio só na conta das benesses que o presidente oferece a esse pessoal, Valério? Eu te pergunto isso porque, para mim, é muito difícil entender como essa turma consegue se associar a alguém que representa o que há de pior nesse país. O escândalo da Prevent é a cara do capitalismo periférico brasileiro. Ele foi historicamente constituído em torno da superexploração dos trabalhadores, ou seja, uma extração de mais-valia num patamar muito, muito, muito mais elevado que nos países centrais. E diante do impacto mundial da pandemia, acabou prevalecendo numa fração da burguesia, com um apoio entusiástico em setores da pequena burguesia proprietária, uma aposta estratégica de que era necessário manter toda a vida econômica e social em pleno funcionamento, ignorando o que são décadas e décadas de conhecimento acumulado por um ramo especializado da medicina contemporânea, que é a infectologia, e que recomendava, diante de uma doença infectocontagiosa, o Covid-19, para a qual não existia nem vacina, nem remédios, medidas preventivas severas que exigiam uma enorme disciplina política social, que só seria possível com um engajamento forte do governo, como o isolamento, a suspensão do tráfego internacional, do fechamento dos aeroportos, fechamento das rodoviárias, para iniciar um processo de testes massivos e isolar aqueles que tinham sido contagiados e poderiam transmitir o vírus, para tentar conter a expansão irrefreável da pandemia num momento, em março, abril, quando ainda estava sendo estudado qual eram as consequências mais prováveis de um contágio em massa. Portanto, fizeram uma aposta de que a imunidade coletiva seria alcançada através do contágio e que, portanto, o sacrifício de vidas dos mais frágeis, em particular aqueles mais vulneráveis, que se descobriu em pouco tempo que eram os idosos, seria inexorável e um dano menor do que a interrupção parcial, momentânea, porém rígida, das atividades econômicas e sociais. E nesse contexto fizeram experimentos que não podem ser caracterizados senão como uma aventura de eugenia, com a utilização de remédios para os quais não existia nenhuma comprovação, e a insistência, sobretudo depois que ficou claro pela Organização Mundial da Saúde da sua ineficácia, da sua ineficiência, da sua inutilidade, a insistência no kit Covid, a utilização da hidroxicloroquina, da ivermectina, enfim, de remédios que são inúteis para combater a Covid-19, mas que podem prejudicar seriamente a vida daqueles que estavam infectados. Essa foi uma aposta, sejamos também rigorosos, da extrema-direita à escala internacional, e que encontrou eco em setores da sociedade que são vulneráveis a teorias de conspiração, ou setores da extrema-direita libertária que consideram que
os seus direitos e liberdades individuais estão acima de qualquer tipo de regulação e que o interesse da maioria não pode, não deve prevalecer. Depois, esta campanha se estendeu para a crítica da aplicação massiva de vacinas, que foram uma das façanhas da medicina, da ciência mais extraordinária dos últimos 100 anos. E tudo isso culminou no Brasil com o espetáculo grotesco do Bolsonaro fazendo campanha contra a vacinação, negligenciando a compra de vacinas em contratos que foram oferecidos, por exemplo, pela Pfizer, e finalmente, como ficou revelado pela CPI do Senado, a aventura de favorecer que o setor privado substituísse o Estado brasileiro para a compra direta de vacinas como a Covaxin com o laboratório chinês. Este desenlace, evidentemente, é parte de um balanço político rigoroso do que foi o governo Bolsonaro diante da pandemia. E o governo Bolsonaro fracassou e provavelmente se transformou, se não no pior, um dos piores governos mundiais na sua capacidade de gestão da tragédia humanitária que se abateu no Brasil como uma hecatombe, como um verdadeiro apocalipse humanitário. Falando em escândalo e na turma do andar de cima, Valério, e essa história da descoberta de empresas offshore em nome do ministro da Economia Paulo Guedes e do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto em paraísos fiscais, conforme divulgado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que é formado por veículos como a revista Piauí e o jornal É o País. Ao que parece, essas empresas foram declaradas ao fisco, não haveria crime estabelecido, mas a questão é que nós temos aí um enorme conflito de interesses. Como é que você analisa um caso como esse, Valério, onde figuras do alto escalão do Executivo Federal, responsáveis pela condução da economia no país, são donos de empresas em paraísos fiscais? O escândalo dos Pandora Papers, que atinge o Paulo Guedes e o Campos Neto, mas são 35 líderes políticos de diferentes graus de responsabilidade em escala mundial, eu creio que ele nos ensina, nos alerta para duas questões centrais. A primeira é que os paraísos fiscais se transformaram numa anomalia do capitalismo na sua fase senil, na sua época histórica de decadência, porque são a internacionalização do vale-tudo, do entesouramento sem qualquer tipo de regulação. E a regulação fiscal é um dos aspectos deste entesouramento que é completamente imoral, porque é evidente que o crime organizado se utiliza também dos paraísos fiscais como um endereço de proteção, de refúgio para as suas fortunas. E, portanto, a expansão internacional de paraísos fiscais, entre eles este das Ilhas Virgens Britânicas no Caribe, mas são muitos os paraísos fiscais. Nós tivemos o escândalo dos Panama Papers e nós temos pequenos enclaves desta natureza espalhados pelo mundo inteiro. A segunda observação é que é completamente inaceitável, intolerável, inadmissível que o ministro da Economia do Brasil, o presidente do Banco Central, tenham mantido abertas empresas nestas offshores, ou seja, nestes paraísos fiscais, enquanto ocupavam cargos da mais elevada responsabilidade da República. E, embora não sejam ilegais, é completamente imoral esta
esta revelação e deveria ser o suficiente para que eles se demitissem imediatamente dos seus cargos. É inaceitável, repito, que ocupem as responsabilidades que têm diante do destino da vida do povo brasileiro, de 200 milhões de pessoas, aventureiros que utilizam paraísos fiscais para esconder e proteger as suas fortunas pessoais. Nós tivemos na última semana, Valério, uma iniciativa simbólica, mas de enorme importância, quando 11 ex-secretários de Direitos Humanos que ocuparam o posto a partir da redemocratização emitiram um manifesto contra o desmonte promovido por Jair Bolsonaro desde que chegou ao Planalto, minimizando o tema, colocando nas mãos de Damares Alves no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O grande problema é que o ex-capitão não gosta de gente, Valério. Essa falta de empatia dele com os familiares das vítimas da Covid-19 e esse comportamento criminoso demonstrado na pandemia atestam essa observação. De onde é que vem esse caráter perverso do presidente da República, Valério? Você consegue identificar? Eu creio que o bolsonarismo é uma corrente de extrema-direita inspirada por ideias neofascistas que se alimenta de um enorme rancor histórico-social contra a classe trabalhadora, contra o que são os novos movimentos sociais neste Brasil mais urbanizado, um pouco menos ignorante, mais instruído, contra as organizações como os sindicatos, os movimentos negros, os movimentos LGBTs. Há um enorme rancor histórico-social contra a luta por um Brasil mais justo, contra a luta popular pelas reivindicações mais elementares que garantem a sobrevivência, para garantir a sobrevivência da ampla maioria do nosso povo. Ao mesmo tempo, é a expressão da nostalgia do que era o Brasil agrário, uma certa a saudade do que era a ideologia de naturalização da desigualdade social. Há um ódio de classe que repousa na ideia da superioridade dos que são brancos, dos que têm instrução mais elevada, dos que têm pequenas propriedades. Por outro lado, a expressão também do envenenamento que a ideologia da Guerra Fria produziu no Brasil depois de 1945. Ou seja, esta corrente bolsonarista, ela se apoia num anticomunismo primitivo que é incapaz de conviver com as transformações que o século XX trouxe com a época aberta pela Revolução Russa e, portanto, a necessidade do capitalismo contemporâneo, sobretudo nos países centrais, nas chamadas 3 décadas de ouro do pós-guerra, de reconhecer os direitos democráticos, a legalização dos sindicatos, a legalização de partidos como expressão do movimento operário. Eles são retrógrados, reacionários. Há um elemento monstruoso nesta visão de classe da pequena burguesia, que é a expressão, por outro lado, de uma ideologia burguesa, que tem repercussão, tem bases nos grandes capitalistas e que se expressa também como desconfiança da ciência, repulsa do mundo da cultura, do mundo da universidade, do mundo das ideias complexas, é anti-intelectual, é profundamente hostil ao mundo da arte, é, portanto, sinistro. É uma ideologia muito perigosa que transforma as pessoas em monstros. Parece que a Procuradoria-Geral da República, Valério, começa a dar alguns sinais de que pode complicar a vida do ex-capitão.
Na última semana, nós tivemos a notícia de que, naquelas investigações sobre os atos antidemocráticos do 7 de setembro, a PGR identificou que a organização dessas manifestações teve início após uma convocação feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro semanas antes. Essa é a primeira vez que a Procuradoria cita nominalmente o ex-capitão dentro desse inquérito, ainda que não fique claro se ele é investigado ou quais crimes teria cometido. Nós teremos aí no próximo dia 20 o encerramento dos trabalhos da CPI da pandemia e o relator Renan Calheiros já adiantou que pedirá o indiciamento do presidente da República pelos mais variados crimes e o Augusto Aras tem a prerrogativa de levar essas denúncias à frente ou arquivar os processos. Depois desses atos importantes que nós tivemos no último sábado, Valério, de toda a pressão que se criou pela deposição do Jair Bolsonaro, você já observa como possível que o Aras aceite alguma dessas denúncias contra o ex-capitão? O Bolsonaro não poderia utilizar essa resistência que há em torno do nome do André Mendonça para a vaga no Supremo Tribunal Federal para indicar o Aras e, de alguma forma, se livrar de uma eventual mágoa do PGR? O bolsonarismo pode se dividir com o tempo. Nós devemos considerar hipoteticamente essa possibilidade, mas a expectativa de que Aras poderia se distanciar de Bolsonaro, eu não acredito que o atual Procurador-Geral da República, recém-reempossado numa votação escandalosa no Senado, possa fazer qualquer movimento contra Bolsonaro. Não descarto a possibilidade que ocorra em algum momento um sacrifício de Mendonça diante da improbabilidade da sua aprovação pelo Senado, mas não é iminente um desmoronamento da unidade das diferentes alas da extrema-direita que estão unidas no governo Bolsonaro. O que se ouve falar muito por aí, Valério, é nessa necessidade de uma unidade democrática para derrubar o Jair Bolsonaro. Eu acho que não há dúvidas de que o bolsonarismo só pode ser superado com o comprometimento de todos aqueles que defendem o Estado de Direito. A grande questão é que há pouco mais de um ano das eleições presidenciais que serão realizadas em 2 de outubro de 2022, Valério, essa direita liberal quer transformar isso em unidade política, unidade de agenda, na tentativa de capturar algumas pautas historicamente identificadas com a esquerda, em especial essas de costume, mas mantendo a entrega das nossas riquezas, ampliando os privilégios do andar de cima e algumas figuras do campo progressista em maior ou menor grau, como o próprio Lula ou Ciro Gomes, vem embarcando nessa. O petista deve ter um nome do empresariado como seu vice. Já se falou até em Luísa Trajano, a proprietária do Magazine Luiza. O candidato do PDT embarcou de vez nessa história da terceira via. Ficou fora de moda defender pautas genuinamente de esquerda no país, Valério. Por que essa espécie de acefalia das nossas principais lideranças políticas que abandonam as periferias e caminham para a Faria Lima em passo cada vez mais acelerado? Sim, eu compreendo o que você diz. CDB, que é o núcleo central, porque são a expressão política, institucional, do que há de mais avançado nos movimentos sociais, no movimento estudantil, no movimento feminista, no movimento negro, no movimento operário, no movimento indígena, nos movimentos populares, enfim. A frente de esquerda é a melhor tática para uma representação da luta contra Bolsonaro no processo eleitoral de 2022. Mas, evidentemente, haverá uma disputa, um combate, haverá enfrentamento, haverá conflitos dentro da esquerda sobre qual deve ser o programa do Lula e qual deve ser o arco de alianças. Nessa disputa, evidentemente, o PSOL tem uma posição, tem um lado. O PSOL defende que a candidatura da frente de esquerda não deve fazer coalizão com forças golpistas, a candidatura deve ser independente dos partidos que fazem a representação dos interesses da burguesia.
E ela deve se apoiar na mobilização popular, porque o que nós necessitamos é um governo de esquerda com uma política de esquerda, com um programa de reformas estruturais e medidas anticapitalistas. E isso só é possível se nós tivermos o impulso de apoio da mobilização popular que nós estamos acumulando nestas jornadas do Fora Bolsonaro. A segunda nota, eu creio que é importante dizer que não houve até agora nenhum dirigente importante da classe dominante que tenha declarado apoio ao Lula, à exceção do Delfim Neto. Então, nós devemos, digamos, ter sentido das proporções. Então, a segunda nota é que são muito excepcionais as lideranças burguesas que estão dispostas a apoiar Lula desde o primeiro turno no processo eleitoral do próximo ano. E devemos recordar, como fato fundamental, que quando do impeachment da Dilma, não houve nenhum dirigente importante da burguesia que tenha dito não. Ou seja, a lição dos últimos 10 anos é que a unidade burguesa, a unidade das forças capitalistas para derrubar, através de um golpe institucional, apoiado nas mobilizações furiosas, exasperadas, exaltadas dos setores médios e na cumplicidade do Supremo Tribunal Federal, a unidade burguesa para o golpe institucional, para o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 foi algo espantoso, assustador. A terceira nota é que a principal lição, creio que nós aprendemos de 2016, é que depois de 13 anos no governo, não foi possível construir uma mobilização de massas na escala que era necessária para derrotar o golpismo. Ou seja, na hora decisiva, quando o Joaquim Levy se demite do Ministério da Economia em dezembro de 2015 e durante o verão de 2016, quando as forças mais poderosas da burguesia, que estavam fracionadas, que ainda faziam uma aposta na governabilidade de um segundo governo Dilma, quando se consolida a frente reacionária para ir de forma uníssona na direção do golpe, não houve mobilização popular à altura da resposta que era necessária. Isto decorre do que foram os 13 anos do governo do PT. Só uma autocrítica honesta, só uma avaliação realista, madura do que foram esses 13 anos permite acumular lições para o próximo período, ou seja, o próximo governo de esquerda não pode cometer os mesmos erros que foram cometidos no primeiro, segundo mandato do Lula, no primeiro e no interrompido segundo mandato da Dilma. E portanto, não cabe para 2022 uma carta aos brasileiros. Seria inaceitável, seria imperdoável, na verdade, se surgisse um candidato a Palocci dentro da direção do PT. E, portanto, o desafio que está colocado para o próximo período é que a frente de esquerda, numa mesa de negociações, encontre uma plataforma que seja a expressão das reivindicações mais sentidas e que são o elemento central, são a questão-chave que explica por que nós conseguimos fazer 6 jornadas nacionais de luta pelo Fora Bolsonaro. É porque há uma força social, até agora insuficiente para derrubar o governo, mas que vem se acumulando e que aposta na perspectiva de um governo de esquerda com um programa de esquerda. Na semana passada, Valério, nós tivemos o 7º Congresso Nacional do PSOL, que tomou algumas decisões importantes para o partido, e você publicou um artigo tratando de 5 lições que saíram desse encontro do Partido Socialismo e Liberdade. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Valério, quais lições seriam essas? Sim, 5 notas breves sobre o Congresso do PSOL. A primeira é que o PSOL cresceu.
e cresceu desde o golpe numa conjuntura muito difícil, a situação mais difícil que nós vivemos desde o fim da ditadura, ou seja, o Brasil mergulhou num labirinto reacionário. E é nesse contexto que o PSOL, que reagrupa a maioria das forças anticapitalistas que têm expressão política nos movimentos sociais, no movimento da classe trabalhadora, da juventude, no movimento feminista, ele está de pé porque conseguiu se reposicionar depois do impeachment de 2016 e compreendeu que quando se abre uma situação defensiva, a tática da frente única, da esquerda, independente dos partidos da oposição liberal, é o instrumento de luta que abre o caminho para a derrota do neofascismo. E, portanto, o Congresso referendou a orientação geral deste último período político. A segunda nota é que o PSOL quer ser um instrumento útil para derrotar Bolsonaro, se possível até o fim deste ano, se não for possível no processo eleitoral, e esta localização na luta pela frente única, disputando um programa o mais avançado possível com as forças mais moderadas no interior do PT, não diminui, mas agiganta o PSOL, porque apresenta ele como uma ferramenta de luta útil para os lutadores sociais, onde eles se encontram. A terceira nota é que o partido não é um partido de deputados. Vocês acompanharam no Rio a ruptura do Marcelo Freixo, e o Congresso do PSOL se encerra com o partido intacto. Ou seja, sofremos com a ruptura do Marcelo Freixo, já tínhamos sido machucados pela ruptura de João Willis, depois do Congresso o Douglas Belchior rompeu, mas são aventuras individuais. No fundamental, as forças agrupadas no PSOL, que movem muitos e muitos milhares de militantes de norte a sul, dos metalúrgicos aos movimentos de mulheres, dos movimentos negros aos movimentos ambientais, dos movimentos estudantis aos movimentos populares, como o MTST. O partido saiu intacto do 7º Congresso. A quarta nota é que o PSOL não é um partido no qual há uma só voz. No PSOL não há caudilhos e, portanto, há uma pluralidade de vozes, há debate interno de verdade. Existia uma importante minoria defendendo desde já o lançamento de uma pré-candidatura à presidência, defendendo, portanto, o nome do Glauber Braga. Essa minoria foi respeitada, ela vai continuar se expressando até a Conferência Eleitoral Extraordinária do próximo ano, exercendo o direito que é seu de ser uma fração pública, de disputar as suas ideias, o que é totalmente legítimo e merece ser respeitado. E nós veremos em março, abril do ano que vem, em que medida avançamos nas negociações com o PT, faremos consulta aos movimentos populares, não vai ser uma decisão de cúpula, será uma discussão o mais democrática e profunda possível, ouvindo dezenas e milhares de ativistas que têm impulso anticapitalismo, que têm uma disposição revolucionária de luta e que dão sentido à existência do PSOL. E por último, em quinto e última observação, o PSOL precisa ultrapassar a cláusula de barreira. Não é algo simples, mas está ao nosso alcance, porque a nossa audiência, que se expressa em todos os principais movimentos entre os explorados e oprimidos, e tem talvez a sua expressão mais elevada no fato de que o Boulos hoje, depois do Lula, é a maior liderança popular da esquerda brasileira. E, portanto, nós estamos convencidos que, mesmo em condições adversas, o PSOL se afirma como uma ferramenta de luta revolucionária séria e imprescindível para a classe trabalhadora e a juventude brasileira.
Valéria Arcari, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Bom, obrigado pela oportunidade de estar de novo com vocês no Faixa Livre. Aquele abraço, confiemos na resistência, fora Bolsonaro, viva a Revolução Brasileira. Conversamos aqui com o escritor e professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valéria Arcari. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Bom, eu quero aproveitar esse tempinho aqui que me restou para fazer a leitura de alguns recados de vocês ouvintes, mas antes disso, eu quero fazer uma lembrança que eu quase nunca faço aqui no nosso programa, mas é de fundamental importância. Quero agradecer e lembrar aqui todas as entidades que nos ajudam a manter o Faixa Livre no ar. Além de vocês ouvintes, nós temos um hall de entidades que nos ajudam, nos auxiliam aqui, patrocinando o nosso programa, contribuindo com doações financeiras todos os meses. E é sempre bom valorizar todas essas entidades que fazem o Faixa Livre ir ao ar todos os dias. Eu cito aqui, as entidades são a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, o Conselho Regional de Economia, o CORECON, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetra RJ, a Associação dos Funcionários do BNDES, a AFBNDES, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, do ADS do Rio de Janeiro, o Sindifisco RJ, a Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, a ADUF, a Fundação de Narco Reis, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho também, a Delegacia Sindical aqui do Rio de Janeiro, o SINAT RJ, a Associação dos Trabalhadores do IBGE, a ACIBGE, a Associação de Docentes do Colégio Pedro II, a ADCP2, e o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro-Rio. Em nome de toda a equipe aqui do Faixa Livre, eu quero agradecer a essas entidades que há tanto tempo nos ajudam, nos auxiliam a manter o programa no ar. Muito obrigado a vocês por todo esse apoio que vocês nos dão. E agora sim, eu faço a leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminharam aqui. Eu tenho muitos recados atrasados, eu tenho recados aqui ainda do mês de julho.
Eu vou tentar aqui adiantar o máximo possível para vocês. O Alfredo Teixeira. Vamos faixa. Alguém disse que ao invés de se manifestar, ele gostaria de protestar. Acho que tem muita dançadinha e distração. Olha só, Alfredo, eu te confesso que eu não lembro qual foi o personagem do nosso cenário político que dançou aí nos últimos tempos. Eu lembro desse episódio, mas eu realmente não me recordo quem foi a figura. Então eu peço para você, Alfredo, que você entre em contato novamente pelas nossas redes sociais e diga aí a quem você se referia nesse recado. Eu te peço desculpas pela falha na memória, tá bom, Alfredo? Obrigado pelo teu recado, um abraço para você. Já o Moisés Lima, aqui pelo nosso YouTube, diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Excelente entrevista com o professor Beluso ao afirmar que os chineses copiaram o modelo de organização de empresas públicas e privadas. Ele constata o sucesso das políticas públicas do trabalhismo de Getúlio Vargas, grande presidente do Brasil, amado pelos trabalhadores do Brasil. Só para constar, esse momento está no minuto 1:27 em diante do vídeo no YouTube. Moisés, eu te agradeço demais o recado que você mandou e essa lembrança que você faz da entrevista do professor Beluso, tá bom? Eu vou encaminhar o teu recado para ele, hein? Obrigado, tá bom, Moisés, pela audiência de sempre. Olha só, agora a Luzia Mercedes nos manda 2 recadinhos aqui pelo nosso YouTube. Ela diz: perfeita e importante a análise de conjuntura do professor Mauro Iazzi. Meus cumprimentos a ele. E depois ela diz o seguinte: agradeço aos 3 participantes. Ela faz referência ao nosso programa que foi ao ar no dia 28 de julho. Ô, Luzia, te agradeço demais pela tua audiência, pelos teus recadinhos, pelo teu carinho aqui, pela equipe do Faixa Livre, tá bom, Luzia? Já o Ricardo Félix: queimar e vandalizar estátua é coisa de fascista. Saudações aqui de Interlagos. Aí o Ricardo aí se referindo àquele episódio onde manifestantes colocaram fogo em uma estátua, se não me engano, do Borba Gato, nas manifestações contra o Fora Bolsonaro lá atrás, ainda no mês de julho. Muito obrigado, tá bom, Ricardo, pela tua manifestação aqui, pelo teu recado. O Marco Schneider: o faixa amadurece, mas não envelhece. Continua a nossa trincheira de informação e resistência ao obscurantismo. Marcos, eu quero te agradecer demais por todo o carinho que você tem aqui com a equipe do programa, pelos elogios que você faz aqui a todos nós. O programa só existe por conta de vocês. É vocês que fazem o Faixa Livre continuar no ar há tanto tempo, já há quase 27 anos aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, tá bom, Marcos? Já o Moisés Lima volta a participar, dizendo o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. Excelente entrevista com o jornalista e escritor César Mota, contando a história do Dicionário Aurélio e do famoso e poderoso JB, o Jornal do Brasil. Adorei relembrar fatos dos anos 70, 80 e 90. Parabéns a você, Anderson, a Celeste e a Natália, sem esquecer do Chiquinho nas carrapetas, pelo grande programa de hoje, dia 29 de julho. Um abraço a todos. Nosso abraço a você também, Moisés. Pelos elogios, obrigado pelos elogios de sempre, pelo carinho aqui, pela audiência. Obrigado mesmo, tá bom? A Wanda Barreto nos manda um bom dia. E manda um bom dia aqui também pro professor Daniel Arão Reis. Um bom dia também para você, Wanda. Olha só, um outro elogio aqui, dessa vez da Edith Teixeira. Ela diz, o programa de hoje foi sensacional. Bom dia e beijos para todos. Vocês são maravilhosos. Ela se refere a Edith, ao programa que foi ao ar no dia 29 de julho. Muito obrigado, Edith, pelos elogios. A gente não sabe nem o que dizer, com tanto carinho que vocês ouvintes têm aqui por nós. Só nos resta agradecer tanto carinho e a audiência que vocês nos dão. Já a Norma Simões de Paiva, ela comenta aqui a entrevista com o professor Elson Paiva. Ela diz: explicação clara. Que bom, Norma, que bom que você gostou da entrevista do professor Elson. Te agradeço demais a tua mensagem, tá bom? O Marcos Schneider volta a participar, dizendo: professor Chico Alencar, Paulo Passarinho e Milton Temer não envelhecem, maturam e apuram como um bordô. Muito obrigado, Marcos, pela tua mensagem. Eu te prometo que eu encaminho esse recado tanto para o Chico, como para o Paulo, como para o Milton. Valeu demais a tua audiência e o teu comentário, viu? A Maria Aparecida Santos: bom dia, Faixa Livre, de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom dia para você também, Maria. Eu espero que você esteja nos ouvindo hoje. Já a Janete Silva, pelo nosso Instagram, diz: melhor programa para debater a política do Brasil e do mundo. Parabéns, Faixa Livre. Muito obrigado, Janete, pelos elogios, também pelo carinho, pela audiência. Obrigado mesmo, tá bom? O Josué Medeiros: de longe, o melhor programa da rádio no Brasil, assim como a Caros Amigos foi por mais de 10 anos a melhor revista do Brasil. Muitos elogios aqui para nós no programa. Eu te agradeço demais, Josué, pelo teu carinho, pelos elogios. E, de fato, a Caros Amigos foi uma grande revista aqui no nosso país. Eu te agradeço demais o teu comentário, tá bom? Ele volta a participar, Uma boa proposta de alguém para ser entrevistado poderia ser um especialista em educação, para falarmos sobre os reflexos da pandemia sobre a aprendizagem e saúde mental dos alunos de classes populares.
Josué, é muito boa a tua solicitação aqui. Eu prometo que eu estou passando aqui agora, nesse momento, as mãos da Celeste Sintra para ver se a gente consegue encontrar um personagem que fale a respeito desse tema. Valeu demais a tua indicação e a tua sugestão, tá bom, Josué? Obrigado aí pela audiência de sempre. O Heitor José Souza, todos pelo voto impresso e auditável, assim teremos eleições não fraudáveis. Pois é, Heitor, esse é um tema polêmico que nós temos aí no nosso país, essa questão do voto impresso que o Bolsonaro sempre defendeu. Os parlamentares acabaram arquivando lá no Congresso Nacional, mas isso é de fato algo que precisa ser amadurecido aqui no nosso Brasil. A auditagem das urnas eletrônicas a partir de um voto impresso me parece ser algo muito importante. Ainda que o Tribunal Superior Eleitoral garanta que as urnas eletrônicas sejam invioláveis, seja impossível fraudar essas urnas, eu acho que seria importante uma modalidade de contagem dos votos a partir de votos impressos. Eu te agradeço demais, tá bom, Josué, o teu recado? Eu te agradeço demais, tá bom, Heitor, pelo teu recado e pela tua audiência também aqui ao nosso programa. E lembrando a todos vocês ouvintes que queiram participar aqui do nosso Faixa Livre, podem nos mandar as suas participações através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia. Olá, Anderson. Mandar um abraço aí para você, para a Celeste, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando, principalmente os petroleiros e petroleiras, trabalhadores e trabalhadoras que estão acompanhando esse importante programa que traz informação de qualidade para a população do Rio de Janeiro e também de toda a região metropolitana e das pessoas que acompanham também o Faixa Livre pela internet. David, muito obrigado por você conversar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. David, o Brasil segue enfrentando uma das quadras mais difíceis da sua história. O país está sendo depauperado por esse governo do Jair Bolsonaro. As nossas riquezas são entregues ao capital internacional a preço de banana. O desespero da nossa população aumenta. Um contingente enorme de pessoas se aglomera para disputar ossos na tentativa de conseguir algo para dar de comer à família. Fica até difícil classificar o que tem se dado, porque eu nunca me deparei com nada parecido, David. Como é que você avalia esse cenário trágico que está colocado no nosso Brasil, que até pouco tempo atrás era referência para o mundo em uma série de setores e virou isso aí que estamos vendo hoje em dia? Anderson, de fato o cenário é caótico. É um cenário trágico, lamentável, que nós temos de ver a população brasileira, principalmente aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, se submeterem por conta desse governo, ou melhor, desgoverno do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós temos aí, infelizmente, as nossas empresas públicas estatais sendo privatizadas a preço de banana para beneficiar setores específicos da sociedade. Estamos falando principalmente da elite brasileira que detém ações da Petrobras e dos grandes capitalistas internacionais que detêm boa parte das ações dessa empresa pública e de outras empresas públicas que também estão sendo vendidas. Infelizmente nós temos um índice de desemprego alarmante, onde quando juntamos os desempregados com os desalentados, nós temos aí quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras sem emprego, sem nenhuma perspectiva de terem renda, onde nós temos, infelizmente, no Brasil, mais de 19 milhões de pessoas que passam fome aqui no país. Então, temos aí um cenário alarmante, um cenário que nos preocupa, um cenário que nos indigna e um cenário que nos faz ainda estarmos na luta e na resistência. É verdade, nós tivemos há anos atrás governos populares e democráticos, principalmente no mandato do presidente Lula, nos seus 2 mandatos,
E no primeiro mandato da presidenta Dilma, governos que se preocupavam com as pessoas que mais precisavam. Inclusive, por conta disso, o Brasil ele saiu do mapa da fome. O Brasil ele foi referência em políticas públicas como o Bolsa Família, que foi copiado em diversos países do mundo, inclusive na Europa, até porque a própria ONU, a OCDE já discutem programas de distribuição de renda, vislumbrando aí esse exército de pessoas desempregadas que estão sem participar ativamente da atividade econômica, que precisam de um suporte dos estados. Então, o Brasil ele já foi sim luz, ele já foi lanterna, ele já foi farol para diversos países do mundo, inclusive para países da Europa que copiaram o Bolsa Família e utilizaram esse Bolsa Família como um programa de distribuição de renda nesses países. Então é triste nós vermos isso acontecer aqui no Brasil, quando há pouco tempo atrás nós tivemos esses governos que deram dignidade ao povo brasileiro e que fizeram o Brasil ser referência no mundo, ao ponto do próprio presidente Lula, ao falar nas Assembleias Gerais da ONU, ele poder dar esse exemplo do Brasil como um país que tinha acabado, ou melhor, tinha diminuído muito as desigualdades sociais e que tinha redistribuído renda ao ponto de garantir à população brasileira a dignidade mínima de ter o direito de comer 3 refeições, como ele sempre diz, de ter o direito de tomar um café, de almoçar e de jantar, ou tomar um café durante a noite. Infelizmente, o que nós tivemos no Brasil de hoje em dia, o que nós temos no Brasil de hoje em dia, é um país da fome, um país da miséria, é um país onde a população que está nessa situação de vulnerabilidade se submete a essa situação de catar ossos nos açougues de todo o país para terem o que comer de um pouco de carne, ou se submetem a trabalhos precarizados por conta da reforma trabalhista que tirou uma série de direitos. Mas poderemos mudaremos isso com certeza na eleição do ano que vem, na eleição de 2022, elegendo mais uma vez o Lula para ser presidente da República e fazer o povo feliz de novo. O povo brasileiro tem, de alguma forma, tentado reagir a esse caos provocado pelo ex-capitão David. Esses atos do último sábado mostraram que há resistência. Eu imagino que você também tenha estado nas ruas se unindo aos milhares que bradaram pelo fora Bolsonaro e Mourão. O que você achou dessas mobilizações pelo Brasil e pelo mundo no sábado, David? Elas tiveram o tamanho que você esperava? Atingiram o objetivo, na sua opinião? Sim, Anderson. Nesse último sábado, dia 2 de outubro, por sinal véspera do aniversário da Petrobras, que completou 68 anos de muita luta e resistência na sua história, eu estive nas ruas junto com a população brasileira. Estive ali em Salvador, um ato que foi gigantesco, um ato em que nós conseguimos colocar em torno de 50 mil pessoas na primeira capital do país, mas também estive junto com outros dirigentes sindicais, organizando os atos que foram realizados em vários locais do nosso imenso Brasil. Todas as capitais nós tivemos atos também em várias cidades do interior do país, e a FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, através dos seus sindicatos, realizou grandes atos. E aqui eu vou destacar, Anderson, os atos que nós realizamos ali em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, onde nós conseguimos furar a bolha da grande imprensa e dialogar com a sociedade brasileira sobre um problema que atinge cada um que está nos vários locais desse imenso Brasil. Nós conseguimos falar sobre a política de preços da Petrobras através daqueles botijões de 3 metros, 6 metros que foram colocados no centro de Salvador,
no centro de Belo Horizonte, lá na Avenida Paulista, no centro do Rio de Janeiro e também ali em Brasília, que diziam o seguinte: tá caro, a culpa é do Bolsonaro. Então as pessoas começaram a compreender que a política de preços dos combustíveis hoje no Brasil, ela é algo feito, pensado, arquitetado e executado com frieza pelo governo Bolsonaro. Política de preços essa que atrela os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, à variação do dólar e também aos custos de importação de derivados, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo e vender o petróleo a preço justo para, ou melhor, e vender os derivados de petróleo a preços justos para a população brasileira. Então conseguimos fazer isso. Isso foi importante diante da carestia que nós temos hoje no Brasil, que atinge toda a população brasileira e que não aguenta mais pagar mais de R$100 no gás de cozinha, a pagar quase R$7, R$8 na gasolina, a pagar quase R$6 no diesel, a pagar caro pelo gás natural, a pagar caro pela carne, pelos alimentos, pelo transporte, pelo vestiário. Ou seja, a população não aguenta mais essa carestia. Nós conseguimos pautar isso é importante. A pauta da classe trabalhadora foi para as ruas, ocupamos as ruas com a pauta da classe trabalhadora, apesar de termos dialogado com setores da direita, setores do centro, que também estiveram na rua conosco, nas ruas de todo o Brasil conosco, mas a pauta da classe trabalhadora foi a que mais apareceu. É o fora Bolsonaro, a necessidade de termos emprego, a necessidade de nós termos vacinas ainda para todas as pessoas. Não atingimos 80% das pessoas vacinadas com a segunda dose, o que daria a tal famosa imunidade coletiva, e também ainda conseguimos pautar esse tema da carestia, que é importante para que a população ela se rebele contra tudo isso que acontece aqui no Brasil. Então sim, os atos eles estiveram dentro da nossa expectativa. Nós conseguimos estar em todas as capitais, em mais de 300 cidades em todo o Brasil, e conseguimos assim dar uma sinalização de que esse governo ele não irá se sustentar, seja através da luta nas ruas, com a pressão no parlamento, seja através da luta que vai se materializar nas urnas, elegendo o Lula mais uma vez presidente da República e derrotando o fascismo, fazendo com que a esperança vença o medo, com que o amor vença o ódio aqui no Brasil. Por falar em ato, David, vocês petroleiros realizaram um grande ato ontem em defesa da Petrobras aí na Bahia, em uma via de acesso à refinaria Landulfo Alves, a RLAM, exigindo preços justos para os derivados de petróleo e também para celebrar os 68 anos da estatal que foram comemorados no último domingo. Conta aqui pra gente, por favor, David, como é que foram esses atos, quem esteve presente na manifestação, o que ela representa em um momento grave como esse. Verdade, Anderson. Nessa segunda, dia 4 de outubro, nós conseguimos realizar um ato nacional ali na refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria da Petrobras no Brasil. Hoje, a segunda maior refinaria da Petrobras instalada em nosso país, fazendo alusão ao aniversário da Petrobras, que foi nesse dia de 3 de outubro, domingo, quando a empresa completou 68 anos de história, de muitas lutas e resistências. Também fizemos alusão ali aos 71 anos da refinaria Landulfo Alves, refinaria baiana, que foi construída antes da própria Petrobras, que entrou em operação em 1950, ainda na época do Conselho Nacional do Petróleo, que foi, por sinal, encampada pela Petrobras ali em 53, quando essa grande empresa brasileira foi criada, constituída. Então, nesse ato, nós tivemos a presença do nosso presidente da CUT Nacional, o companheiro Sérgio Nobre, que falou sobre a importância da Petrobras para o desenvolvimento regional, econômico, industrial e social em todo o Brasil. Falou sobre
a importância da Petrobras para a geração de emprego e renda no nosso país, mas também tivemos presentes ali vários movimentos sociais, tivemos presentes várias entidades sindicais, trabalhadores e trabalhadoras, quase 1.200 trabalhadores e trabalhadoras que se fizeram presentes ali nesse ato, de forma muito tranquila, descendo do ônibus, dos vários ônibus que chegam à refinaria e participando de forma ativa do ato, que por sinal fechou com chave de ouro, de uma forma assim brilhante, com o nosso companheiro Radialvaldo, que fez ali um fechamento muito bonito e lúdico, onde as pessoas participaram de uma palavra de ordem, mais de 1.000 pessoas dizendo que defender a RELAM é defender a Bahia e que defender a Petrobras é defender o Brasil. Foi um ato histórico. Ele com certeza já está registrado nos anais da história do movimento sindical brasileiro. Ato esse que demonstra a força da categoria petroleira para a gestão da Petrobras, hoje presidida pelo general Silvio Luna, que infelizmente é um grande entreguista e que tem mentido, assim como o seu colega militar Bolsonaro, e também um recado direto para o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que precisa entender que há resistência na Bahia, no Nordeste, nós somos Bacurau, nós iremos resistir até o fim, nós iremos sim lutar para que a Petrobras ela permaneça sob o controle do povo brasileiro, do Estado brasileiro e não do capital internacional. E sinalizamos, Anderson, nesse ato, a necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras entenderem a importância da política, entenderem a importância de se posicionarem politicamente, não somente lá nas urnas, na época da eleição, ou seja, em outubro de 2022, de se posicionarem politicamente desde agora, quando precisam conversar com seus familiares, com seus amigos e amigas, com as pessoas que estão no local de trabalho, para nós termos um processo de eleição no ano que vem, que nos permita eleger o presidente Lula, mas também eleger um Congresso Nacional com uma fortíssima bancada de esquerda que dê sustentação a esse governo para promover uma série de reformas que ainda não foram feitas, de forma a beneficiar, obviamente, a classe trabalhadora, e de também reestatizar tudo aquilo que vem sendo vendido por esse governo entreguista, tudo aquilo que vem sendo entregue por esse governo que infelizmente serve ao capital internacional. Isso já está sendo feito na Bolívia, um processo de reestatização amplo, diante das privatizações que foram feitas no governo neoliberal que tivemos naquele país. Então é também possível. Nós temos esse processo aqui no Brasil, assim como já disse o nosso companheiro, brilhante professor doutor Gilberto Bercovitch, da USP, na área de Direito Econômico, ali da Faculdade de Direito da USP, que já disse que as privatizações que foram feitas pelo governo Bolsonaro, principalmente as da Petrobras, foram feitas de forma ilegal, inconstitucional e que poderão ser revistas sim por um governo popular, democrático e desenvolvimentista, nacionalista, que se instale no Brasil a partir de 2022 com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falando agora justamente sobre essa situação dos combustíveis, David, que tem afetado diretamente a nossa economia, elevando a inflação a níveis recordes e prejudicando a população da base da pirâmide. O presidente da Petrobras, general Silvio Luna, já disse mais de uma vez que não há nenhuma possibilidade de se alterar essa política de preço de paridade de importação do petróleo. O Bolsonaro segue jogando a culpa nos impostos estaduais. A cúpula do poder em Brasília esteve reunida no fim de semana para debater esse tema da alta dos combustíveis. Qual é a análise que você faz desse quadro, David? Você vê alguma saída para essa necessária redução do preço dos combustíveis sem que haja uma mudança nessa política da Petrobras? Anderson, a população brasileira precisa entender de uma vez por todas que os preços dos combustíveis só irão abaixar se nós mudarmos a política de preços dos combustíveis aqui no Brasil.
que foi implementada pelo Temer em outubro de 2016 e mantida pelo governo Bolsonaro. O PPI, o preço de paridade de importação, ele não é utilizado em nenhum país do mundo que é autossuficiente em petróleo e que tem refinarias para refinar esse petróleo. Então, só haverá saída para a redução dos preços dos combustíveis se nós mudarmos o PPI, ou seja, se nós acabarmos com o PPI, o preço de paridade de importação, que atrela os nossos derivados de petróleo, os nossos combustíveis, primeiro, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, segundo, à variação do dólar e terceiro, aos custos de importação de derivados de petróleo, mesmo o Brasil sendo um país autossuficiente em petróleo e um país que tem refinarias para refinar esse petróleo e vender a preços justos para a população brasileira. Se nós não mudarmos a política de preços dos combustíveis, ou seja, se nós não acabarmos com o PPI, o preço de paridade de importação, os preços continuarão subindo, Anderson. Por quê? Nessa semana, por exemplo, nós tivemos o aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Bateu mais de $80. Então isso significa que nós teremos um aumento agora no gás de cozinha e também na gasolina. Nós poderemos ter, diante da falida política econômica do governo federal, ter uma desvalorização ainda maior da nossa moeda, ou seja, do nosso real. Nós poderemos ter então a subida do dólar. Então o dólar sobe e aumenta também a gasolina, o diesel, o gás de cozinha. Mesmo o Brasil, como aqui dissemos, tendo autossuficiência de petróleo, refinarias para refinar esse petróleo e tendo os custos nacionais para a exploração e produção de petróleo, bem como para o refino desse petróleo nas nossas 13 refinarias espalhadas pelo Brasil, que infelizmente estão vendendo já 9 dessas refinarias. Então, Anderson, nós precisamos alterar essa política de preço dos combustíveis. Infelizmente, esse governo que aí está de plantão já disse que não fará isso com todas as letras. Inclusive agora, o atual presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, ameaçou a população brasileira de um pseudo desabastecimento, esse é o governo da fake news, é bom lembrar disso, caso haja uma alteração na política de preços dos combustíveis devido ao fato de hoje 30% dos derivados de petróleo serem importados de outros países. Agora, o presidente da Petrobras, que como disse em entrevistas dadas anteriormente, ele mente ou não sabe fazer contas. Ele mente ou não sabe fazer contas porque conta histórias para a população que não são verdadeiras. O presidente da Petrobras, ele deixa de dizer à população, por exemplo, que as nossas refinarias estão com uma capacidade ociosa ainda alta, entre 25% e 30% de capacidade ociosa. Ou seja, as refinarias elas estão operando com apenas 70%, 74%, 75% daquilo que elas poderiam operar. Ou seja, nós poderíamos refinar, Anderson, mais gasolina, mais diesel, mais GLP e entregar esses derivados a um preço justo à população, de forma a fazer com que a própria Petrobras ela ganhe participação no mercado brasileiro. Só para dar um exemplo, eu sou lotado, sou trabalhador da refinaria Landulfo Alves, Mataripe, na Bahia, em São Francisco do Conde, a Relan. E essa refinaria hoje, ela está, por exemplo, com uma unidade parada, que é a unidade 6, uma unidade de craqueamento catalítico, que produz, dentre tantos produtos, gasolina e gás de cozinha. E não está produzindo hoje porque está essa unidade parada. Então, precisamos mudar a política de preço dos combustíveis, colocar as nossas refinarias para operar e deixar o petroleiro trabalhar. Se deixar o petroleiro trabalhar, nós temos certeza de que os preços dos combustíveis irão baixar.
Agora, David, a Petrobras anunciou recentemente que vai destinar 300 milhões de reais para a criação de um programa social de apoio a famílias de baixa renda para a compra de insumos essenciais durante 15 meses, com foco no gás de cozinha, e uma verba que foi aprovada pelo Conselho de Administração da estatal. De acordo com a companhia, o formato do programa está em fase final de estudos, assim como a definição do critério de escolha das famílias em situação de vulnerabilidade e a busca de parceiros para a captação de investimentos. Ainda não está claro como se dará esse auxílio e os critérios para as pessoas receberem o benefício, David. Vocês da FUP publicaram uma nota a respeito desse programa anunciado pela direção da Petrobras. O que vocês pensam a respeito desse tema, David? Esse programa é suficiente para atender essa população de baixa renda do jeito que deveria? Anderson, como você mesmo disse, nós soltamos um release para a imprensa nacional, onde ali nós deixamos explícita a nossa opinião a respeito do que foi aprovado no Conselho de Administração da Petrobras. Nós sabemos que se trata de uma balela, de mais uma mentira, de mais uma fake news do governo Bolsonaro e seus asseclas, e dentre eles temos um assecla mor, que é o presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, que infelizmente bate continência, ele como general, para um ex-capitão, que nem era capitão, ele foi aposentado e promovido a capitão por conta da sua aposentadoria, para ficar 30 anos como político eleito aí, infelizmente, por uma população do Rio de Janeiro, como vereador e depois como deputado, e que não fez bulhufas de nada. Então, esse presidente da Petrobras e esse governo, eles fazem fake news o tempo todo. 300 milhões de reais, Anderson, é um valor alto para nós, que somos cidadãos, cidadãs, que somos assalariados, assalariadas, que vendemos a nossa força de trabalho para nós termos um salário no final do mês. 300 milhões de reais é muito alto para a gente, sem dúvida alguma. Mas para a Petrobras, 300 milhões de reais é nada, Anderson. Nós estamos falando de uma empresa que fatura entre 350 e 400 bilhões de reais por ano. 300 milhões de reais para subsidiar gás de cozinha num auxílio gás ou num programa que ninguém sabe qual é ainda, aprovado pelo Conselho de Administração, não resolve o problema da população brasileira, não resolve o problema dos habitantes do nosso país. 300 milhões de reais vai atender apenas 2% das pessoas que hoje estão no programa do Bolsa Família. É disso que nós estamos falando. Isso não resolve o problema. Mas é óbvio, Anderson, o Conselho de Administração da Petrobras, o governo Bolsonaro, e por isso nós dissemos, se tacar a culpa é do Bolsonaro, ele não vai beneficiar a população brasileira. O que deveria fazer o governo Bolsonaro era mudar a política de preços dos combustíveis na Petrobras. Mas eles não farão isso. E não farão isso por quê? Porque nós estamos falando, Anderson, de dividendos que foram pagos somente esse ano na monta de 42 bilhões de reais pagos aos acionistas. Desses, 15 bilhões foram para a União, para o governo federal, para a população brasileira, de diversas formas. Mas estamos falando que 27 bilhões de reais foram pagos aos acionistas. Por quê? Por conta dessa política de preços dos combustíveis que sangra o cidadão brasileiro, que sangra a cidadã brasileira. Estão ganhando dinheiro, Anderson, às nossas custas, com chibatada nas nossas costas. É isso que eles estão fazendo. Então, 300 milhões de reais não vai resolver o problema da população brasileira com relação a esse tema dos preços dos combustíveis. É necessário a população brasileira se indignar diante disso, se rebelar contra isso, assim como fizeram, por exemplo, os chilenos e chilenas ali no Chile, quando alteraram a política de preço dos combustíveis ali no Chile,
e milhares, milhões de pessoas foram às ruas e depois aglutinaram isso com outras pautas reivindicatórias da classe trabalhadora e da sociedade e pressionaram o governo a fazer, por exemplo, uma Assembleia Nacional Constituinte e pressionaram o governo a mudar a política de preço dos combustíveis. Isso está acontecendo agora, por exemplo, no Equador, a mesma coisa, é a mesma cartilha, Anderson. Governos neoliberais, eles irão promover isso, eles irão retirar o poder do Estado para beneficiar a sociedade, irão fazer com que o Estado beneficie o capital, principalmente o capital internacional. E é o que está acontecendo hoje com essa política de preços, que beneficia importadoras de derivados de petróleo, onde hoje no Brasil já são mais de 300 importadoras aqui instaladas, onde beneficia refinarias de outros países, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte, em detrimento da sociedade brasileira, que paga a conta dessa brincadeira, que paga a conta desse crime à lesa pátria cometido pelo governo federal brasileiro atual. Por isso, é importante nós estarmos nas ruas, protestando contra este governo, para nós derrubarmos esse governo, seja nas ruas, seja nas urnas, elegendo um governo popular e democrático, um governo que de fato defenda os interesses da classe trabalhadora, como foi e será novamente o governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa composição ampla, mais à esquerda, dentro do Congresso Nacional, que nos garanta reformas importantes, dentre elas a mudança da política de preços dos combustíveis aqui no Brasil e a utilização de novo da Petrobras para a retomada do crescimento econômico e para a utilização da Petrobras como uma grande mola propulsora da nossa economia, da nossa indústria, do nosso desenvolvimento regional e do nosso desenvolvimento social. Para finalizar, David, eu gostaria de ouvir uma avaliação sua para esse texto aprovado pela Comissão Especial da Câmara, que trata da contrarreforma administrativa. O governo está encontrando dificuldades para conseguir os votos necessários para aprovar a matéria em plenário. Isso está muito claro. Como é que você tem observado essas articulações da turma ultraliberal para passar essa matéria, David? E o que é que você achou do relatório da contrarreforma aprovado na Comissão da Câmara? Isso, Anderson, na verdade trata-se de uma contrarreforma, de uma deforma administrativa, de uma destruição, de um desmonte do Estado brasileiro. Além dessa PEC 32, que trata da reforma administrativa, que infelizmente foi aprovada nessa comissão especial, mas que nós iremos derrotar ali no plenário da Câmara, além dessa contra-reforma, deforma, destruição ou desmonte dos serviços públicos e do Estado brasileiro, possibilitar, por exemplo, o aumento da desigualdade na remuneração do servidor público como um todo, uma vez que não haverá limites para a relação entre maior e menor remuneração, além dessa contra-reforma possibilitar a perda da estabilidade do servidor público e do empregado público, até mesmo aqueles que tenham acordos ou convenções coletivas que garantam isso, como por exemplo a categoria petroleira. Isso, olhe que diante da última contra-reforma trabalhista, o acordado prevalece sobre o legislado, mas nem isso está respeitando. Além dessa contra-reforma trabalhista, ou melhor, administrativa, estabelecer a redução de jornada com redução de salário sem qualquer negociação com o sindicato. Além dessa contra-reforma administrativa, retirar dos rolos dos direitos dos trabalhadores contratados por tempo determinado a garantia do nosso FGTS, do nosso sagrado FGTS. Além dessa contra-reforma administrativa, Anderson, ampliar, e muito por sinal, o apadrinhamento em cargos públicos, o que tem facilitado ao longo dos anos a corrupção e deixado a população sem um bom atendimento. Vide, por exemplo, o que ocorreu lá no Ministério da Saúde, quando o Luiz Miranda
servidor concursado, com estabilidade, não era um apadrinhado político, teve coragem, justamente por ter estabilidade, por não ser apadrinhado político, de denunciar a corrupção que estava acontecendo ali. Se fosse um cargo apadrinhado, não concursado, sem estabilidade, nós teríamos, sem dúvida alguma, a corrupção escondida, colocada embaixo do tapete. Então, além, Anderson, de tudo isso, o que mais nos preocupa nessa contrarreforma ou deforma administrativa do Estado brasileiro, estamos falando do desmonte do Estado brasileiro, é a possibilidade dessa contrarreforma proibir o Estado brasileiro de promover políticas públicas na área econômica, principalmente através e a partir das suas empresas públicas estatais. Isso é muito preocupante, porque se nós tivermos avanços no desenvolvimento econômico e, por tabela, regional, social, industrial no nosso país, é porque os governos, principalmente agora recentemente do PT, sim, se utilizaram das empresas públicas estatais, entre elas a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil, a Eletrobras, a Petrobras, para fomentar através dessas empresas o desenvolvimento econômico em todo o país. Essa contra-reforma, deforma, essa destruição, esse desmonte do Estado brasileiro diz que isso não será mais possível, reformulando a Constituição Federal Brasileira, que garante uma série de atividades através do Estado brasileiro, inclusive atividades econômicas, onde o Estado possa estar presente em determinada atividade econômica, seja para regular aquele setor, seja para fomentar o desenvolvimento através daquele setor. Isso também a contrarreforma administrativa promove. Por isso, Anderson, é muito importante que nós estejamos pressionando todos os parlamentares através do Na Pressão. Quem não conhece, vai lá no site da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Você que está nos ouvindo agora, você pega seu celular, pega aí o smartphone que você está na mão nesse momento, entra lá no site ou no aplicativo da CUT, se você não baixou, baixa, se não, vai lá no site e você entra no Na Pressão e nos ajuda a pressionar os parlamentares para não votarem a favor, ou seja, para votarem contra a PEC 32 quando ela for para o plenário da Câmara. Isso é importantíssimo. Mobilização nas redes, Anderson, a partir dessa Na Pressão, em cima desses parlamentares, mas também nas bases desses parlamentares. Os sindicatos da CUT e a CUT, inclusive a FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, já estão fazendo isso, pressionando esses parlamentares nas suas bases eleitorais. Fomos agora, um dia desses, ao sul da Bahia, na cidade de um dos deputados que está defendendo a reforma administrativa. Fomos lá com panfletos, com carro de som, entramos na rádio, na TV até conseguimos, para dizer que o deputado fulano de tal estava errado e que aqueles que votaram nele estavam sendo enganados, porque não é a reforma administrativa para prejudicar o servidor público apenas, não. É para prejudicar a população brasileira que será desassistida de serviços públicos. Eles querem entregar, além das empresas públicas estatais, também os serviços públicos. Querem entregar os serviços públicos como capital privado. Para quê? Para nos oferecerem péssimos serviços e a custos extremamente elevados. Já vimos isso em vários serviços. Dou um exemplo aqui específico dos cartórios, que é tudo os olhos da cara, como a gente diz na Bahia, é tudo caro. E a mesma coisa irão querer fazer com outros serviços, como por exemplo com a saúde, com a educação. Imagine o SUS, Anderson, privatizado, entregue à iniciativa privada, como quer o Paulo Guedes, que agora está envolvido nesse esquema aí de ganhar dinheiro com offshore em paraíso fiscal. Para quem não sabe, offshore é aquilo que você mete dinheiro lá fora, inclusive até mesmo através de empresa de petróleo. Então, nós
precisamos pressionar os nossos parlamentares para votarem contra esse que é mais um crime contra a população brasileira. David Bacelar, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Aproveitar, Anderson, para mandar um forte abraço, desejar uma boa semana a todas e todos que estão nos acompanhando aqui no programa Faixa Livre e dizer que nós continuamos na luta e na resistência, defendendo a Petrobras, defendendo o Brasil, defendendo a nossa soberania, defendendo também os serviços públicos de qualidade e de forma gratuita, pública, para todas as pessoas do nosso país. Um beijo no coração, Anderson, no seu, e também no coração da nossa amiga e companheira Celeste. Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. E antes de encerrar o nosso programa de hoje, eu quero fazer um agradecimento todo especial à nossa querida Natália Moraes, nossa assistente de produção, que se dedicou aí no final de semana a trocar a identidade visual do Faixa Livre, justamente por conta dessa mudança da frequência da Rádio Bandeirantes, que passou de 1.360 kHz para 860. Ela se dedicou aí a alterar esse número no nosso logo, no nosso site, nas redes sociais. Então eu quero mais uma vez fazer um agradecimento especial a você, Natália, por toda a dedicação aí que teve no final de semana. E agora sim, vamos encerrando mais uma edição do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!